Olá, tudo bem? Este é o programa TV Câmara Entrevista. Hoje eu recebo o professor Eliseu Silva, professor de Comunicação Social, mestre em Artes Visuais. Vamos conversar sobre a regulação da mídia e também outros temas sobre os meios de comunicação. Muito obrigado pela presença, professor, aqui no nosso programa, na TV Câmara Jacareí. Agradecemos muito por poder estar aqui hoje com a gente. Obrigado pelo convite. Bom, primeiramente, professor, para a gente começar, muitas pessoas precisam se familiarizar com esse termo, né? Regulação da mídia. O que é regulação da mídia? É bastante interessante porque, às vezes, as pessoas confundem, muita gente confunde a regulação com regulamentação. Essa é uma confusão bastante comum. A regulação, na verdade, ela antecede a regulamentação. A regulação é o estabelecimento de diretrizes, né, de normas, diretrizes para determinado setor, né? E a regulamentação seria a aplicação dessas normas, né, ao setor específico. Toda a discussão que tivemos recentemente, que na verdade ela se mantém necessária até, ainda numa fase de discussão da regulação da mídia, né? Porque, a exemplo de outros setores da atividade econômica, por exemplo, a gente tem o comércio, né, hoje, né, a partir ele é totalmente regulamentado, por exemplo, com o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece determinadas regras, né, para o funcionamento do comércio em geral. E assim outras atividades econômicas. Da mesma forma, a mídia como um setor econômico, como um setor de grande alcance, né, junto à sociedade, grande penetração junto à sociedade, também exige que haja mecanismos, né, que regulem esse setor. Professor, o que pouca gente sabe é que as emissoras de televisão, elas são concessões públicas, né? A comunicação social, ela é um assunto de Estado também, né? São empresas particulares que têm lá suas emissoras, os seus veículos de comunicação, mas elas são um assunto de Estado. Como é que se dá esse papel das empresas, do Estado? Cabe ao Estado dar as concessões, mas também fiscalizar? Como isso acontece? Então, justamente por serem, né, concessões públicas, se torna ainda mais necessário que essas empresas, as empresas de mídia, elas estejam subordinadas a regras bem claras, né, relacionadas à atuação delas. O sinal, né, pertence ao Estado, né, é um bem público. E ele é concedido a uma empresa para explorar aquele sinal. Agora, ela não pode usar isso, né, ao seu bel prazer, digamos, né? Ela, antes de tudo, deve cumprir a função social desse meio, né, que é, como está na Constituição, promover a formação cidadã, promover a educação, difundir informações, difundir conteúdos, né, de valor social, e dessa forma eles estariam cumprindo o papel, né? Obviamente, isso não exclui a possibilidade dessas empresas ganharem dinheiro, porque como empresa, jamais elas se interessariam por algo que não desse dinheiro. Mas isso precisa ser feito a partir de de regulamentos, né, que garantam o melhor serviço possível à sociedade. É muito o que a gente fala, né? Já vi vários levantamentos que mostram uma proximidade não tão cidadã, tão cívica, assim, entre grupos políticos e concessões de rádio e TV no país. A maior parte das concessões está na mão de políticos, de famílias tradicionais. Isso gera implicações quando a gente fala nesse conteúdo, nesse cuidado que a gente deve ter de promover temas da cidadania. O senhor vê isso assim, dessa forma também? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Uma mídia que contribua para os objetivos, as necessidades, os objetivos da sociedade, portanto, uma mídia mais voltada para o seu papel social, ela tem por finalidade promover a democracia, né? Podemos partir desse ponto, né? A mídia como sendo um vetor da democracia, né? Ou um meio através do qual a democracia ela se consolida, pode se consolidar.
Quando a gente tem esses veículos na mão de grupos, seja de grupos políticos ou mesmo indivíduos, né? Mas indivíduos que têm absolutamente comprometidos com determinados segmentos políticos, você começa a ter um problema, né? O problema se agrava ainda mais quando ocorre uma concentração das mídias, ou seja, quando o indivíduo ou o grupo ele não dispõe de um único canal, mas ele dispõe de muitos canais, e canais esses que cobrem extensos né, trechos do território nacional, né? O que significa que toda a região coberta por aquele canal, aquela rede de canais, as pessoas naquele local, né, com acesso àqueles canais, eles terão acesso a um discurso único, né? E na estrutura de rede você tem, a partir de um único ponto, né, toda a emissão de conteúdos, e cabe à audiência apenas receber esse conteúdo, né? O feedback é uma coisa muito, muito baixa. Então, na verdade, essa é uma situação bastante complexa que envolve a questão das redes e, como você disse, as televisões ligadas a políticos ou políticos donos de televisão. Porque para defender seus pontos de vista, para garantir né, uma boa imagem junto ao eleitorado, eles vão ter um desejo muito grande de ter televisões, né? Usam da própria influência para obter essas televisões, né? Na época do governo Sarney, no período de 3 anos, foram concedidas mais de 1.000, né, emissoras de televisão e de rádio para grupos que apoiavam, né, o governo Sarney, isso lá, né, no período da chamada redemocratização. E a gente colhe até hoje os resultados disso. São políticos que detêm uma quantidade imensa de canais de TV, de rádio, e naquela região, né, coberta por esses canais de TV e de rádio, prevalece um discurso único, que é um discurso, obviamente, de apoio, né, a esse político ou a esse grupo político. Por outro lado, essa audiência não tem acesso a um discurso crítico, a um discurso que se contraponha, né, àquele discurso que interessa ao grupo. Então, isso, sem dúvida alguma, solapa, essa condição, sem dúvida alguma, solapa a noção de democracia, né? Porque a democracia pressupõe que todos os segmentos da sociedade tenham a possibilidade de se manifestar, né? Tenham a possibilidade de se fazer ouvir, né? E quando você tem meios da abrangência que tem, né, por exemplo, a televisão e o rádio, né, na mão de grupos, né, de pequenos grupos, de lideranças políticas, então você efetivamente não tem essa pluralidade de discursos, de opiniões, né, não há confronto de ideias. Professor, isso para não falar na questão da diversidade cultural, né? A TV, falando especificamente da TV, a TV, ela de forma alguma, ela reflete a diversidade que nós temos no Brasil, né? Assim, o senhor não percebe? O senhor concorda com isso? Claro, claro, claro. E como dizia, isso é um tema extremamente complexo, né? Porque ele tem muitas facetas. No Brasil, a nossa TV ela foi estruturada numa lógica de redes, né? Ela foi estruturada como rede porque assim interessava no momento em que aqui no Brasil, dos anos 50 e particularmente nos anos 60, a televisão se consolida. Então ela se estrutura como rede para viabilizar um projeto, né, chamado um projeto de integração nacional, que era um projeto dos militares que tomaram poder em 64, e uma história que todos conhecem. Ora, quando você tem essa televisão nessa lógica, nessa estrutura de rede, significa que a partir de um ponto específico, né, você tem uma produção e uma difusão de conteúdos que vão ser transmitidos igualmente para todo o território, né? A empresa que mais se beneficiou disso foi a Rede Globo, né? Então,
significa que, a partir desse conteúdo produzido no Rio de Janeiro, com profissionais que são principalmente da região sudeste, né, ele vai produzir conteúdos que vão, por exemplo, para o cidadão que mora lá no Amapá, que mora lá no Acre, ou que mora lá no Pampa Gaúcho, né, ou que mora lá no Mato Grosso, por exemplo. Esse indivíduo, ele não tem nada a ver com o modo de ser, né? Olha, tem muito pouco a ver com o modo de ser do carioca, do fluminense, né? A pessoa do Rio de Janeiro ou mesmo do Sudeste. E toda a produção cultural transmitida por essa mídia tende a refletir aquele local em que ela foi produzida, né? E quando isso chega lá via a televisão, isso vai estar presente nas novelas, nos programas de auditório em geral, vai estar na música, mesmo no jornalismo. Futebol, né? O futebol, os times claro. cariocas na região norte, nordeste, tem uma Esse torcida é um detalhe enorme. interessante. Isso vem da transmissão dos jogos. Né? Exatamente. Você andar pelo Nordeste, você vai encontrar flamenguistas, vascaínos, e, né, fluminense, e botafoguense e tal. Exatamente por isso, né? Então, isso acaba, de alguma forma, comprometendo o desenvolvimento, mesmo a permanência de uma cultura local, né? Isso pode ser entendido, por exemplo, né, sob a lógica da indústria cultural, né, que é um termo tão falado, que parece que para algumas pessoas é algo que já superado, mas que efetivamente está presente, né? Para que serve essa homogeneização, né? essa transformação em tudo igual, né? No aspecto da cultura particularmente? Isso favorece uma indústria, né? Quando você, a partir desse ponto, né, de produção, né, no Rio de Janeiro, você valoriza ali, você legitima ali um determinado grupo artístico, um determinado estilo, um determinado gênero, e você né, difunde isso para o país inteiro, você consegue vender esse produto do sul até o norte, né, do Rio Grande do Sul até o Amazonas ou o Amapá, porque aí você vai influenciar e mesmo formar um gosto que, na verdade, você está criando um mercado para o produto que você está difundindo. Na contramão disso, ou, né, o outro lado dessa questão é que as produções locais, elas ficam sem incentivo, sem investimento, e acabam, muitas delas, quase desaparecendo. Só não desaparece pela iniciativa de pessoas que, né, ali teimam, né, em manter, né, algumas tradições locais, algumas expressões culturais locais. Mas o papel da mídia é extremamente importante nesse sentido, né, de difusão de uma cultura, de difusão de um discurso único, né, que homogeneiza tudo, torna tudo igual, né, e isso efetivamente não promove uma democracia no país. E até se a gente pensar em termos econômicos, você também não está colaborando com o desenvolvimento de uma cadeia produtiva, por exemplo, do audiovisual nesses outros estados, né? Se a gente pensar em produção de conteúdo, de profissionais, de jornalistas, técnicos, radialistas, quando a gente pensa nessa centralização, você também não está propiciando que nas pequenas e médias cidades a gente tenha profissionais de jornalismo, jornais, isso vai diminuindo esse também. Outro problema, que é o mercado de trabalho, que é o mercado, mesmo as oportunidades empresariais ficam limitadas. O cara abre faz um investimento, abre uma emissora de TV, por exemplo, ele não se preocupa em criar uma produção local, né? Quando ele vai lá, ele né, constrói o espaço, compra os equipamentos, contrata pessoal técnico, mas não há produção de conteúdos, porque a preocupação dele é com qual rede ele vai se associar, né? Então ele vai conversar com a Bandeirante, ele vai conversar com a SBT, vai conversar com a Record, vai conversar com a Globo. Quem oferecer as melhores condições, ele vai se associar. Se associou a essa rede, ele vai receber aí 90% da programação, a grade dele vai ser preenchida pela rede, né? Então, justamente, se encaixa com o que você, né, observa, né? Quer dizer, então, uma produção local,
quer dizer, tanto compromete o desenvolvimento de uma cultura local, como o aspecto também mesmo do mercado de trabalho para profissionais de audiovisual. E aí, quando a gente fala em regulação, nós estamos falando disso também, de determinar, por exemplo, quantos % dessa programação desse sujeito aí que construiu lá o prédio emissora, vou me associar à Globo, por exemplo, ou à Record. Quantos % dessa grade dele tem que ser preenchida com produção local? Sim. A regulação visa justamente corrigir isso, que é considerado como uma distorção, né? Eu recentemente conversava com um jornalista amigo meu, uma pessoa bastante experiente, e então ele se colocava contra essa ideia de um monopólio, né? A conversa girava em torno de um monopólio das mídias e que efetivamente a Globo exerce, né? A despeito das outras que existem, mas a Globo efetivamente tem a maior cobertura no território nacional. Ele dizia, não, o que é isso? Porque a Globo ela tem apenas algumas poucas dezenas de retransmissoras, país afora, né? Mas todas as demais são empresas independentes e que são associadas à Globo, são as né, empresas associadas. E efetivamente, né? O problema é como falávamos anteriormente, essas empresas, embora independentes, mas sendo associadas à Globo, né, elas não têm uma produção local, ou, na verdade, o nível de produção local é muito baixo. Com o que tem sido discutido, né, da regulação da mídia, isso não existiria, né? Porque as empresas locais elas teriam um compromisso, né, teriam um dever de produzir uma programação local, né, também, né, embora que isso fosse inserido na grade como uma forma de promoção da cultura local, como uma forma de criar mercado de trabalho, né, para os profissionais locais, como forma de desenvolvimento de mercados locais. Né, ao invés de você ter isso tudo centralizado em São Paulo, Rio de Janeiro, alguma coisa em Brasília e praticamente fica por aí em termos de produção, houvesse a regulação da mídia, nós teríamos no Brasil vários centros de produção audiovisual, né, com empresas, né, com TVs, sim, unidas em redes, porém ainda com uma boa parcela da programação dedicada à produção local. Muito bem. Estamos conversando aqui com o professor Eliseu Silva, professor de Comunicação Social, mestre em Artes Visuais. Vamos para um breve intervalo e voltamos com o tema regulação da mídia.